Então, muito bem, gente. Uma boa noite a todos. É um prazer receber todos vocês aqui no Núcleo de Espiritualidade, Instituto Jungiano do Rio Grande do Sul, na nossa live Diálogos Interreligiosos, um momento muito especial, de uma troca, de aprofundamento, em temas que têm a ver com a psicologia analítica junguiana e também com outras vertentes que podem, de alguma maneira, enriquecer mais o nosso entendimento sobre o mundo, entendimento sobre si mesmo, tá? A gente vai ter hoje a Cláudia, nós vamos ter a Alessandra, e a gente vai iniciar, então, com a apresentação delas. Hoje a nossa live tem o tema Jung e Budismo, o despertar para si. Acho que são um convite bem interessante dessa interlocução entre o budismo e a psicologia analítica junguiana. E a gente vai fazer hoje um pouco diferente. A gente vai ter uma mediadora, tá? Que vai ser a Alessandra, que ela vai mediar um pouco a nossa conversa, vai trazer um pouco para o público, e acho que vai ficar bem interessante para a gente poder compreender mais esses assuntos tão importantes. Iniciando as apresentações, então, a gente vai ter a nossa convidada, a Cláudia Remião, educadora, psicóloga, artesã, gestora de organizações sem fins lucrativos e estudante de budismo tibetano. Então, ela tem bastante conhecimento no assunto, a gente te agradece, Cláudia, pela presença, né? E a gente vai ter nessa mediação uma colaboradora do Núcleo de Espiritualidade, a Alessandra Ribeiro, psicóloga clínica, formada pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em psicologia clínica junguiana e analista em formação pelo Instituto Jungiano de Santa Catarina, e colaboradora do Núcleo de Espiritualidade e realiza atendimentos individuais e de casal. Muito bem-vindos a todos. Cláudia, contigo, Alessandra, e uma boa live para todos nós. Muito obrigada, Mário, e obrigada ao Instituto Jungiano do Rio Grande do Sul por esse convite. Alessandra, vamos aí caminhar juntas, né, nesse diálogo e nessa ideia da gente conversar. A ideia aqui é conversar, trazer alguns pontos, né, para que a gente possa ter um espaço também de diálogo e ver as convergências, talvez as divergências, mas mais do que isso, né, a gente poder pensar nesse convite de despertar para si. Esse despertar é exatamente isso a que o Buda, né, nos deixa. Eu falava agora há pouco de que a palavra Buda, ela não é um título, né? Ela quer dizer o desperto, aquele que desperta. Então a gente parte de um pressuposto de que todos nós podemos ser um Buda, né? À medida em que a gente desperta, e quem desperta é quem está sonhando. Então, se a gente desperta desse sonho, a gente tem essa condição de ser um Buda. Mas eu quero também trazer aqui a história, né, de 2.600 anos atrás, do Siddhartha Gautama, deste príncipe indiano, né, que nasce no reino dos Sákyas, na Índia antiga, tem um pai muito rico, né, o rei Suddhodana, e aí esse rei, quando então fica sabendo que vai ter um filho e um filho homem, ele então dá uma festa enorme, né, fica muito contente com isso, porque então ele vai ter na ideia dele e na ambição dele alguém que vai seguir o reinado. E nós costumamos dizer que o ensinamento, né, do Buda, o ensinamento do Siddhartha Gautama, ele é um ensinamento do nosso dia a dia. A gente vai toda hora fazendo esse olhar com o dia a dia. Quantos de nós, né, temos os filhos e pensamos que vão seguir
a família, vão seguir o nome, vão seguir os negócios. E era isso exatamente que o rei Suddhodana, então, almejava, que esse filho fosse seguir o reinado. Quando a rainha Maia, né, a mãe do príncipe, ela engravida, ela tem um sonho, e neste sonho tem um símbolo de um elefante branco. O elefante branco, ele vai representar a consciência, ele vai representar a sabedoria. Então, ali já percebem que este filho é um filho que vai ter uma trajetória, no mínimo, interessante, né? Nós costumamos usar essa expressão, no mínimo auspiciosa, por conta deste sonho, então. E aí, nasce esse príncipe, ele tem um nascimento todo diferente, né? A história, ela é uma história muito cheia de riquezas, eu não vou aqui entrar tanto no detalhe, mas ele nasce nos jardins de Lumbini, hoje atual Nepal, e ele nasce, então, mais do lado, né, da costela da Maia, ele já nasce de pé, e quando ele nasce, ele já dá 10 passos nas 10 direções, né? Primeiramente nas 8 direções, e depois alguns movimentos em que ele já então desperto, já então bem ativo, né? E a cada passo que ele dá, da terra então nasce uma flor de lótus. Então, só desse nascimento já tem toda uma quantidade de informações que o príncipe então começa a ter uma vida toda cheia de regras de viver nesse reinado, nesse castelo. Nesse nascimento vem algumas pessoas assim que naquela época eram chamados dos rishis, as pessoas que faziam previsões, que tinham visões. E nesse momento, um dos rishis se emociona em lágrimas e diz que essa criança que ali está vai ser alguém muito especial. E nesse momento, né, o rei fica muito feliz e diz, nossa, vai seguir, né, o reinado. E aí então o rishi diz que, bom, talvez não seja só a questão do reinado, mas de que ele vai ser alguém que vai ser assim considerado um santo. E nesse momento o rei diz, opa, peraí, né? Se ele vai ser um santo, ele vai ter uma trajetória de santo, já se sabia como é que era isso na Índia, e aí então o rei começa a tomar suas providências. O rei começa a cercar o castelo, não deixar que esse príncipe saia, não deixar que esse príncipe entre em contato com certos aspectos da vida, não deixar com que esse príncipe se frustre, que ele conheça, né, as questões todas da vida, e ele passa a fazer um cercamento todo do castelo para que esse príncipe não saia. Porém, né, este ser humano, ele vem de inúmeras outras vidas, aonde ele tinha sempre essa missão de ter uma clareza, de trazer um ensinamento, e nesse momento esse príncipe começa a ficar muito desconfortável, né? O príncipe Siddhartha Gautama começa a entender que talvez tenham muito mais coisas além. E aí ele então faz 4 saídas do castelo, né? Ele consegue assim, com muito custo, ele sai nas 4 direções, né? Norte, sul, leste, oeste, e a cada saída dessas, o príncipe Siddhartha Gautama se depara com situações como a primeira delas, uma pessoa envelhecida. E aí ele pergunta para o ajudante dele o que é isso, porque até então ele não tinha se deparado com ninguém envelhecido. O rei não permitia que ele visse isso, né? E aí o ajudante explica, olha, essa é uma pessoa que está ficando velha.
E o príncipe pergunta, mas todos ficam velhos? Sim, todos ficam velhos. E assim ele sai uma segunda vez e ele se depara com uma pessoa, né, assim, já sendo carregada, um corpo sendo carregado para um processo de cremação, e aí ele pergunta, mas o que é isso? E aí o ajudante diz, isto é uma pessoa que morreu. E o príncipe pergunta, mas isso acontece com todas as pessoas? Sim, todas as pessoas morrem, né? Num outro momento, o príncipe sai e encontra uma pessoa muito doente, com muitas doenças, né, mendicando, e aí o príncipe faz a mesma pergunta, mas o que é isso, né? E aí ele explica, então, o ajudante de que essa é uma pessoa pobre, mendicando, doente, mas isso acontece com todas as pessoas? Sim. E na última saída, o príncipe se depara com uma pessoa numa postura de meditação, né, em processo meditativo, com o corpo muito emagrecido, muito magro, e aí ele pergunta, né, e o ajudante diz, isso são pessoas que praticam a meditação, que buscam um entendimento sobre a vida, sobre o despertar, né, e aí então, com tudo isso, o príncipe começa a se dar conta que tem alguma coisa além desse castelo, tem alguma coisa além desse reinado e que ele não estava podendo ter acesso, né? E aí, diante de todas essas inquietações, tem um determinado momento que acontece uma grande festa, né? No castelo, né? No reinado, e então, nessa noite, com a ajuda dos deuses, as pessoas todas adormecem, né? A guarda que fazia a proteção do castelo adormece, e nesse momento, então, o príncipe sai com a ajuda desse ajudante, né? E aí ele faz um ato, né? Que é um primeiro ato de cortar o cabelo. Então, nessa época, os cabelos compridos, né? Eles representavam as pessoas que tinham na casta, né, dos reis, né, dos grandes reinados. Ele tira todas as suas vestes, né, entrega para esse ajudante e pede que entregue ao pai. E aí, apenas embrulhado num lençol, ele então segue a sua trajetória. Então, a gente costuma dizer, né, que essa trajetória é uma trajetória, de certa forma, de todos nós. Todos nós, em algum momento, nos questionamos ou nos inquietamos com alguns aspectos da nossa vida. E aí a gente sai em busca de algumas coisas. Algumas coisas nos sinalizam e a gente vai em busca para descobrir. E aí, nesse momento, o príncipe Siddhartha Gautama vai até aos ascetas. Lá ele fica durante 6 anos, aonde ele entra num enorme processo de meditação, né? Ele vai diminuindo todas as ingestas de alimentação, de água, ele entra num processo de alimentação bastante diminuída, de pouca mobilidade. Mas tem uma coisa muito interessante, né, de que o príncipe ele se utiliza, que toda vez que ele vai adquirindo um novo conhecimento ou que chega algum ensinamento para ele, ele sempre faz uma pergunta: se esse ensinamento que ele está recebendo, ele vai dar fim à frustração e ao sofrimento. Porque o que ele viu naquelas 4 saídas ali foi frustração, foi, na verdade, sofrimento, né? Então, ele queria saber como que era possível que esse sofrimento não existisse, porque foi o que ele percebeu ali, né? E aí, então, ele sempre se perguntava, esse ensinamento que eu estou recebendo vai diminuir, né? Ou vai dar um fim, não é nem diminuir, é dar um fim a esse sofrimento? E quando essas questões, né, não eram respondidas, ele buscava outro ensinamento. E assim, durante 6 anos, o príncipe foi se tornando
né, um grande meditador, uma pessoa com uma capacidade de apaziguar, de acalmar, de conseguir enxergar a sua mente. Mas ele fica com o corpo, chegou um ponto que ele comia apenas um grão de arroz, né? E nesse grão de arroz, ele percebia que não era possível nutrir o corpo. E estava tendo muita fraqueza para poder investigar ativamente a sua mente. E aí, nesse momento, ele encontra, né, à beira do rio, ele encontra uma mulher que então dá um iogurte para ele beber, né, e aí ele se dá conta, né, que tem ali uma sensação boa, né, uma sensação em que ele consegue ter mais clareza, e nesse momento, então, ele caminha para baixo da árvore Bodhi, para Bodh Gaya, né, na Índia, aonde ele senta lá, e lá ele diz que ele só irá sair de lá quando ele atingir a realização, né, o entendimento desta natureza do sofrimento. Eu fiz uma caminhada um pouquinho rápida, né, para a gente poder entrar nesse ponto, que é o ponto essencial do Dharma. Então, o ensinamento que o príncipe e então o desperto, né, o Buda, nos deixa é o Dharma. E se a gente pensar o que é o Dharma é basicamente conhecimento humano. A base do Dharma é essa investigação, né? É essa capacidade da gente enxergar a nossa mente, enxergar os pensamentos, enxergar essas emoções aflitivas que tanto obscurecem o que? A nossa natureza búdica, essa que tá lá dentro da gente, né? Em que a gente vai despertar para ela, a gente vai chegar até ela e então manifestá-la. Ser um Buda é ser um desperto, é aquele que manifesta essa sabedoria. Tá? Então, nessa trajetória toda, uma das práticas, né, realizadas, e por isso o ensinamento do Dharma ele é tão presente com a meditação, é esse momento, né, de sentar, é esse momento de olhar para dentro, né, é esse despertar interno, é olhar o que está acontecendo sem se agarrar, sem se afastar, porque a nossa experiência, ela é uma experiência em que a gente quer se afastar do sofrimento. A gente não quer sentir, a gente faz 1000 coisas para não sentir, a gente toma muitos remédios para não sentir nenhuma dor, a gente não quer investigar de onde estão vindo essas questões, a gente quer sempre se aliviar. Porém, a gente quer se aliviar de algo que, segundo, né, a descoberta do Buda, estes sofrimentos que ele viu, eles são inerentes à nossa condição de seres humanos. Tem 4 sofrimentos dos quais nós nunca vamos poder nos livrar, porque nascemos no reino dos humanos. O primeiro sofrimento é o sofrimento do nascimento. Quando a gente nasce, a gente sofre. O segundo é quando a gente adoece. Tem sofrimento quando a gente adoece. O terceiro sofrimento é quando a gente envelhece. E o quarto sofrimento é quando a gente morre. Então, esses 4 sofrimentos, eles são inerentes à nossa condição. O que nós vamos falar é que a gente não precisa acrescentar mais sofrimento em cima deste sofrimento. Toda vez que a gente ficar negando o envelhecimento, vai ter sofrimento. Toda vez que a gente nega a nossa condição de que nós vamos morrer, a gente tem sofrimento. Porque esta é outra
perspectiva muito rica do ensinamento do Buda, que é a impermanência, né? Tudo vai terminar, tudo tem um início, um meio e um fim. Nós costumamos dizer que tudo que é composto se decompõe. Então, a gente ter essa clareza, ela vai aliviar, de certa forma, todas as nossas aflições emocionais, vai aliviar toda essa busca incessante por uma vida, né, mais jovem do que eu quero parecer, do que eu sou, do que eu estou, né, e tantas outras questões que nos acometem por sermos nascidos no reino dos humanos, né? E nós dizemos, né, o ensinamento do Buda diz que o sofrimento de quem nasce no reino dos humanos, na roda da vida, né, é o sofrimento do desejo, né? Nós somos seres humanos desejantes, seja lá o que esses desejos queira dizer para cada um de nós que estamos aqui nessa sala, né? Mas a gente tem um desejo de alcançar aquilo que a gente quer, mas a gente também tem um desejo de não perder aquilo que a gente quer, né? A gente deseja ser reconhecido, mas a gente também deseja não ser humilhado ou que quer que venha, né, nesse sentido. Então, a gente tem aí, né, essa dimensão do desejo a todo o momento presente e pulsante na nossa existência enquanto seres humanos, né? E aí tem uma coisa que eu queria assim trazer, de que diante de toda essa descoberta, né, que o então príncipe, o meditador, né, e então o Buda faz, que é a primeiro ensinamento que ele dá, que é o ensinamento das 4 nobres verdades. Mas cabe aqui dizer que assim que o príncipe, ele então desperta, que nesse momento que ele desperta, ele tem um alcance de uma visão bastante expandida, a ponto dele conseguir ver todos esses fenômenos, né? Inclusive as vidas passadas e as vidas futuras, né? Quer dizer, o campo fica muito estendido. Ele, quando então enxerga, né, ele atinge essa sabedoria, ele percebe que ele não tem como colocar em palavras isso, né? E então os deuses vêm até ele, né, Brahmani e Indra vêm até ele e suplicam para que ele ensine, que é fundamental que ele ensine, porque esta vida a qual ele veio como príncipe e fez toda essa trajetória é a vida em que ele se comprometeu de trazer esse ensinamento, esse despertar, né, para o alívio do sofrimento de todos os seres. Ele pensa por uns 3, 4 meses sobre isso, até que então ele decide ensinar, e nesse momento ele se dirige para Varanasi, né, mais exatamente para Sarna, no Parque das Gazelas, alguns livros falam em Parque dos Servos, e aí então ele dá este primeiro ensinamento. E no momento em que ele faz essa decisão, ele recebe dos deuses, né, de Brahmani e de Isdra, ele recebe uma roda. Talvez vocês já tenham visto, né, o símbolo do ensinamento budista é uma roda, e às vezes tem os 2 servos assim juntos, né? E aí então é pedido que ele gire a roda. Girar a roda do Dharma é dar ensinamento. E ele faz isso 3 vezes, são 3 giros da roda do Dharma. E esse primeiro giro é o giro das 4 nobres verdades, né? E aqui talvez eu vá me deter um pouquinho mais, e aí também abrir esse espaço para a gente dialogar, porque eu acho que a riqueza são tantos os detalhes, né, do ensinamento do Dharma,
mas assim eu queria trazer esse mais especificamente. Então, esse primeiro giro, né, esse primeiro ensinamento que ele dá, ele vai falar então de que existe, né, a verdade do sofrimento. Então, o sofrimento, ele existe, né? Existe a origem desse sofrimento, né? Então, o que a gente chama das causas do sofrimento. Existe a cessação desse sofrimento, essa é a notícia boa, né? É possível cessar esse sofrimento. E a outra notícia boa é que tem um caminho para isso, né? Então, essas 4 nobres verdades, e aqui foi tratado nobre nesse sentido, né, pela importância e relevância, elas são a base do ensinamento do Buda. Tá? E aí essa questão do sofrimento, então o reconhecimento do sofrimento, talvez seja o obstáculo maior da gente poder ultrapassar, né? É a gente reconhecer que a gente sofre. Esse é o primeiro passo, né? E quando a gente está falando de sofrer, muitas pessoas me dizem: ah, Cláudia, mas sofrimento? Não, eu não tenho sofrimento na minha vida, porque sofrimento é uma coisa assim, grande, enorme. A gente também tem essa falsa ideia, né? Mas alguém que tem um pensamento ruminante, né, é alguém que está em sofrimento. Alguém que tem um pensamento que não consegue sair de casa sem antes checar se todas as janelas estão fechadas, se o gás está fechado, e faz isso mais de uma vez, tem um sofrimento. Né? Então nós estamos falando disso, é desse sofrimento que nos impede de viver plenamente a nossa condição de ser humano, né? de despertar, de florescer o nosso potencial humano. E aí é preciso, então, né, que a gente possa entender quais são as causas desse sofrimento. E aí é preciso que a gente vá em busca, né? E o que o ensinamento do Buda, né, o que o Dharma vai nos dizer, é que a principal causa do sofrimento é a ignorância. Esta é a raiz do sofrimento. É a ignorância. E junto com a ignorância também vem um outro item que é importante, que é quando a gente tem visões equivocadas. Quando a gente pega um caminho e talvez a gente tenha um mau professor, talvez a gente tenha um mau psicoterapeuta, talvez a gente tenha um mau orientador. A gente está indo num caminho, mas com uma visão equivocada. Mas o cerne é a raiz do sofrimento, que é a ignorância. E a ignorância no sentido não só de ignorar, né? Porque quando eu estou apegada a uma coisa, quando eu acredito que só essa coisa que é a verdade, eu estou ignorando inúmeras outras. Tá? Então, essa condição, por isso que a condição do desperto é uma condição de abertura, é uma condição de que tudo inclui, tá? De que tem uma capacidade de olhar para essa perspectiva expandida. Nós costumamos dizer que algo só cresce quando tem espaço, né? Que além de todos os elementos, né, do ar, da água, da terra e do fogo, a gente precisa de um outro elemento que é o espaço. Então a gente precisa de espaço para crescer, precisa de espaço para expandir. Então, investigar a causa do sofrimento é algo fundamental no ensinamento, né? E aí a cessação, ela começa a se apresentar. A gente começa a ver essa perspectiva de uma mudança. E aí tem um caminho, né? Assim, esse caminho, aí os ensinamentos dizem, né? A literatura diz que o Buda deixou 84 mil formas da gente despertar.
porque existem 84 mil sofrimentos. Então, quando a gente está falando de sofrimento, nós estamos falando às vezes de um sofrimento refinadíssimo, que a gente nem consegue perceber, mas ele está lá nos torturando, ele está lá nos nossos hábitos e atitudes, ele está lá nas nossas condutas, e quando a gente vê, a gente está literalmente escravizado por aquilo, conduzindo a nossa vida por aquilo, né? Por isso a gente vai trazer muito no ensinamento do Buda a palavra liberdade, né? Essa liberdade, essa condição liberta. Liberta do quê? Desse regime da mente, desse regime, né, que doutrina, que diz que tem que ser assim, que se não for assim não está adequado, que se não for assado está inconveniente. O meu professor, né, o meu mestre Tartantuco, ele diz isso, né, ele traz essa perspectiva do regime da mente e ele evidencia isso como se isso fossem assim os ministros, né, os diretores de uma empresa, os gerentes, né, é toda uma dimensão dentro da nossa mente que vai governando a nossa vida, né, que vai sussurrando, que vai traindo e nos sabotando a todo momento. E também aqui cabe a gente falar, né, de que talvez alguns ensinamentos, né, eles falam muito de uma meta de aperfeiçoamento do eu, né, de aperfeiçoar, da gente se aperfeiçoar. A perspectiva do ensinamento budista, né, do ensinamento do Buda, ela vai falar de algo de ir além desse eu, né? Ela vai falar de alguns aspectos de, se a gente for investigar realmente, a gente não vai conseguir pegar esse eu. A gente não sabe exatamente aonde está esse eu. Quem é esse eu? Aonde ele está, né? O que ele diz? Quem que está dizendo isso? Quem que está observando o que está sendo dito? Então, o ensinamento, né, o Dharma, ele vai ter uma prática da meditação, mas ele vai ter também uma condição de investigação ativa, né? Ele vai ter uma perspectiva das perguntas. Nós somos muito treinados a fazer perguntas. É como se fosse assim, é não aceitar as coisas exatamente como elas são. É questionar, bom, mas por que são assim? Quem está dizendo isso? Da onde isso veio? Para onde isso vai? É a gente trazer esta condição. E aí, né, dentro desse ensinamento das 4 nobres verdades, então, a verdade do sofrimento, da originação, da cessação e do caminho, a gente vai ter ali, né, a verdade do sofrimento e a verdade da originação ou da causa, a gente vai ter uma outra perspectiva fundamental no ensinamento, que é olhar para a verdade relativa e a verdade absoluta, né? Essa é outra contribuição também muito significativa que o Buda traz, né, no seu ensinamento. Então, talvez essa seja a principal tônica, né? A gente entender essa base das 4 nobres verdades, da verdade do sofrimento, porque quando a gente vai aprofundar sobre o sofrimento, nós vamos falar, né, no reino dos humanos, do sofrimento do corpo, porque a gente tem um corpo, né? A gente tem, e é o corpo que sente, não é a consciência que sente, né? Mas é o corpo que sente. E aí a gente vai ter o sofrimento aflitivo, nós vamos ter o sofrimento das emoções. E aí tem uma perspectiva, né, do ensinamento do Dharma, que é a psicologia budista, que vai olhar para essas emoções aflitivas. Aí nós vamos olhar profundamente sobre a questão do apego, da aversão,
do orgulho, da raiva, né? Nós vamos olhar do ciúme, da inveja, nós vamos ver como é que essas emoções aflitivas minam, obscurecem o florescer do nosso desenvolvimento humano. E aí, no ensinamento da roda da vida, no centro da roda da vida, nós vamos encontrar, talvez vocês já tenham visto, né, os 3 grandes venenos, né? A ignorância é o primeiro veneno, a aversão, né, e o apego. Esses são os 3 grandes venenos que movimentam a roda da vida. Eles são representados por alguns animais, né? Um porco, uma cobra e um pássaro, né? E aí o ensinamento, né, vai se desdobrando todo da roda da vida a partir desse centro. E aí a gente tem Jung falando, né, do centro, do mandala, dos símbolos, tem uma convergência muito significativa, né, dessa mandala do ser, né? O ensinamento budista vai falar essas 4 direções que o príncipe sai, né, do castelo, tem a ver com a mandala que tem o centro e tem as 4 direções. Então tem todo um ensinamento a partir do mandala, né? Então a ideia é percorrer assim um pouco uma visão geral, né, e abrir esse espaço para a gente poder agora dialogar, fazer perguntas e me colocar à disposição de vocês. Talvez algumas perguntas eu ainda não tenha as respostas, mas eu me comprometo de buscá-las e poder então agora, Alessandra, a gente dialogar, a gente poder ouvir um pouco como é que se parece tudo isso e como é que isso tudo chega para vocês. Bom, primeiramente, muito obrigada pela tua fala, Cláudia, por nos trazer um pouquinho desse contexto, né, histórico também, da história de Buda. Não sei se todos conheciam. Eu confesso que tinham muitos detalhes que eu não sabia, então foi bem interessante entender um pouquinho mais também do processo ali que ele viveu, né? E tu sabe que te ouvindo falar, né, tu traz muito, né, o significado ali de Buda, né, como esse desperto. E daí me ocorreu uma frase do Jung que eu acho que também resume muitas coisas que você falou aqui, Cláudia, que é uma frase até bem famosa, né, que ele diz que a sua visão só vai se tornar clara quando você olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta, né? Então, eu acho que é esse movimento justamente, né, de interiorização. Eu entendo que é muito que a meditação propõe, o processo de autoconhecimento é esse mergulho também, né? Então, quando tu até fala desses caminhos aqui, né, das 4 verdades, então, né, a gente tem que primeiro reconhecer, né, depois também fazer esse movimento de entender as causas, então, não é por acaso que a gente, né, invariavelmente na terapia retoma questões da infância e do passado para entender também alguns funcionamentos que a gente tem, para então poder se apropriar, né? Ok, isso me pertence, de repente existem por diferentes fatores, mas o que eu vou fazer com isso para acessar esse, né, esse sofrimento e poder, por fim, então, né, traçar esse caminho, né? Entender essas possibilidades, enfim, que no fim das contas é também uma autorresponsabilidade que a gente toma para a gente, né? Quando a gente faz esse mergulho, assim, entende que, enfim, existe um propósito também, acho que por trás, né? De todos Sem esses dúvida. acontecimentos, né, Cláudia? Sem dúvida, o Dharma ele fala muito essa relação mente-coração. Em muitos Uhum. estudos, em muitos livros, a gente vai ver essa junção mente-coração, porque a grande mente, né, a gente tem essa mente ordinária, que é essa mente do dia a dia. Nós não vamos ver o ensinamento do Buda falar nessa estrutura psíquica, né, ego, superego, id, inconsciente, nós não vamos ver isso, mas a gente vai falar dessa mente ordinária e dessa grande mente. E essa grande mente nós vamos falar de coração. É a abertura do coração, né? A todo momento o ensinamento, né? À medida que a gente vai se aprofundando, a gente vai falar do caminho do Bodhisattva, né? Que é o caminho dessa abertura do coração, que aí vai despertar algo que a gente vai falar da compaixão e a compaixão por todos os seres, mas começando por nós. Eu acho que essa é a grande, né, convergência aí
de que o ensinamento fala da gente começar por nós. E aí tem aquela máxima do avião, né? Quando despressurizar, a máscara vai cair, primeiro tu coloca em ti, para depois poder apoiar e ajudar outras pessoas. Então é disso que a gente está falando aqui, né? Exatamente isso. Legal, vou pegar um gancho, né, com essa tua fala, assim, né, do coração, talvez como esse centro, né, também ali tu comentavas da mandala, então, eu não sei se, né, todos aqui estão familiarizados, então vou trazer muito, né, brevemente, assim, alguns conceitos do Jung para ir conversando também com alguns aspectos que tu trouxeste, né, Cláudia, mas até tu deu ali mais ou menos esse mapa, vamos dizer, da psique, né, na visão freudiana, e Jung, ele, né, de fato, também mapeou, né, para a gente melhor compreender mais ou menos como é que a nossa psique estava estruturada, né, e muito basicamente a gente pode entender o ego, esse eu talvez ordinário, ali como tu traz, né, como sendo o centro da nossa consciência, né, então, por onde passa, né, esses conteúdos os quais a gente consegue abarcar do ponto de vista, né, racional, intelectual, né. Então, depois tem o self, que seria a totalidade da nossa psique, que daí engloba tanto a consciência quanto o inconsciente, que daí eu acho que conversa muito com isso que a gente fala desse centro, né? Muitas vezes até a gente representa quando quer, de alguma forma, né, ali exemplificar essa divisão realmente como o self sendo centro, né, e o ego isso que fica, né, de alguma forma a serviço do self para então realizar esses desígnios, né? Só que o que muitas vezes a gente vê, na verdade, na grande maioria, né, dos casos, é que nós estamos ainda muito apegados a essa consciência menor, né? Isso que fala do nosso cotidiano, dos nossos afazeres, né, de todos esses sofrimentos que a gente fica imersos, entendendo que nós somos isso, né, o que de fato a nossa totalidade diz respeito apenas àquilo que a nossa consciência consegue abarcar. E o trabalho do Jung é muito nessa direção, né, nisso que ele chamou de processo de individuação, que é exatamente esse amadurecimento, né, da nossa personalidade em busca de entender essa totalidade que a consciência é apenas um pequeno pedaço. Ele até, né, faz essa analogia, né, do iceberg como uma pontinha ali que está para fora do mar é o que é a nossa consciência, toda aquela massa de gelo, né, que está submersa é o nosso inconsciente, né, pessoal. E o oceano é o inconsciente coletivo, ou seja, a gente está, né, de fato, imersos em algo muito maior e a gente às vezes acredita que a gente é só, né, essa consciência que a gente consegue muitas vezes abarcar, né. Então, entendo que esse processo que, né, o budismo, de alguma forma, sugere, e Jung também, né, de outra forma, mas que eu entendo que a finalidade é a mesma, é justamente a gente poder, digamos, rebaixar um pouco, né, essa consciência egóica, entendendo que ele tem a sua finalidade, na verdade ele vai ser a ponte, né, para esse self, mas entendendo que existe algo muito maior na gente, que a gente precisa também, né, de alguma forma acessar e dar vazão para que a gente então viva nossas potencialidades, né? Porque também é nesse inconsciente que estão muitas das nossas, enfim, potencialidades mesmo ainda não despertas, e inclusive questões que você traz aqui também, né? Quando fala de ignorância, me vem muitas questões que a gente chama de sombra na psicologia analítica, né? Que seria então também esse inconsciente e partes da nossa personalidade que a gente ainda não conseguiu de alguma forma abarcar ou até aceitar, que a gente luta contra, mas que nos constitui. Então, muitas vezes o sofrimento vem justamente a gente não entender que aquilo faz parte, né, de nós e que não deve ser algo com o qual a gente luta contra, mas que a gente cria essa consciência, a gente integra para então, né, nos tornarmos seres mais, né, de fato inteiros e não tão cindidos ou apenas egoicamente, digamos assim, identificados, né? Então, essa busca por inteireza é realmente um caminho, assim, digamos, de iluminação, se eu puder, né, dizer, digamos, uma perspectiva mais junguiana, não é da perfeição, né, mas é da integração, de fato, dos nossos aspectos, né? É isso, né? A gente vai trazer essa coisa como essa fixação nessa identidade, né? A gente tem uma identidade, a gente acredita que a gente é aquilo ali. A gente não diz isso às vezes, eu sou assim, me deixa. Eu nasci assim, né? A gente brinca a tal da síndrome de Gabriela, que eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre Eu sou assim, sempre assim. né? Então, é isso, essa crença, essa identidade, né? Essa identidade fixa nesse eu, eu sou, né? Então, isso nos aprisiona nessa dimensão aí muito pequena, né? Por Perfeito. isso que o meu mestre, ele escreve, como eu disse para vocês, ele escreve sobre esse regime da mente. E ele diz que nesse regime da mente existem os gatekeepers, né? Os guardiões, então os porteiros,
que estão ali para garantir, isso aqui é meu, isso aqui é teu, né? É o eu, o meu, o minha, essa mente, né? Então é desta condição que a gente acaba ficando girando em volta dessa roda e girando, que é o que a gente chama de samsara, né? É essa produção, né, assim, de sofrimento, e aí a gente quer curar esse sofrimento com veneno, né? Então a gente vai trazer, né, assim, a gente está sofrendo em certas situações e a gente quer buscar a cura com o próprio um desses venenos, ou apegado, ou aversivo, ou ignorante àquela situação. Por isso que a meditação, e a gente vai falar que a gente vai ter uma meditação mais assim, tem um nome, né, chamata, que é o do calmo permanecer, né, que é a gente poder trazer um pouco mais de foco, né, para o que está acontecendo. Então, normalmente essa meditação ela vai trazer uma ênfase no ir e vir da respiração, porque em suma a gente precisa fazer duas coisas: relaxar e respirar. É só isso que a gente precisa fazer, né? Porque é a respiração que nos diz que nós estamos vivos. Pela nossa respiração, a gente saber o nosso estado mental. Mais no alto do peito, mais lá embaixo na barriga, mais curta, mais comprida. Se a gente se auto-observar, a gente vai saber dizer qual é o nosso estado mental naquele momento, né? E aí a gente vai ter técnicas de respiração para equilibrar. Já um outro método de respiração vai trazer outros aspectos, né? Mais de concentração, outros aspectos, né? Mais de ir assim, olhando detalhadamente as coisas, né? Para a gente poder entender que nada é assim concreto, né? Se a gente for pensar, tudo é um composto. Esse computador que eu estou olhando aqui, ele não existe, né? Se eu for pensar, ele não existe. Que é um conceito também do Dharma, que é a vacuidade, né? Ele é um composto de várias partes. E se nós formos pensar sobre nós, numa certa perspectiva também, esse eu não existe, porque ele é um composto de osso, de músculo, de sangue, de sentidos, né? Agora, quem realmente é, e a gente se apega de tal forma e a gente mata e morre por essa identidade, né? Quando essa identidade nem é não tem essa perspectiva e essa densidade, né? Por isso a gente vai falar de incluir tudo o que está acontecendo, né? Tudo que está acontecendo nesse momento é parte do que a gente vai falar sempre da nossa experiência. Então a gente vai ver muito no ensinamento, né? No Dharma, a gente falar da experiência que a gente está vivendo. Bom, a experiência que eu estou vivendo aqui, se eu parar agora e me observar, como é que está acontecendo nesse corpo, essa fala, essa voz, como é que eu estou ouvindo, como é que será que as pessoas estão ouvindo, quer dizer, o que a gente aí vai falar, né, de atenção plena, do que a gente escuta falar de mindfulness, de awareness, né, disto que nós somos, né, assim, constituídos. Essa ampliação, né, Cláudia, assim, porque até quando tu falas, né, desse eu, né, eu fico pensando, a gente tem também daí um outro conceito, né, de Jung, da persona, né, que são esses personagens, então, que a gente, de alguma forma, veste, né, para se ambientar, na verdade, na sociedade, todos nós temos personas e tá tudo certo, né, o que o Jung dizia que o problema é quando a gente entende que nós somos, né, esse personagem, que isso nos define, que isso nos, né, de alguma forma, taxa, né, então, que a gente entenda que quando a gente está vivendo esses personagens, tem tantas outras partes nossas, né, que é como tu fala, que a gente teria que estar integrando e tendo consciência delas, que né, acho que o autoconhecimento é justamente isso, a gente criar essa clareza, né, Cláudia, de fato abarcar, né, repito, totalidade, assim, né. E tem uma pergunta aqui, né, da Caroline, que eu vou te compartilhar e a gente pode estar refletindo juntas aqui sobre o que ela coloca.
Então, ela diz: ótima noite, pessoal. De que forma o olhar budista sobre o sofrimento pode dialogar e enriquecer a visão junguiana do sofrimento como processo de transformação psíquica e ampliação da consciência? Quer começar respondendo, Cláudia? Posso, assim, falar um pouco, não sei se é uma resposta, né, mas, assim, trabalhar sobre isso, né, eu acho que essa é a grande questão, né, é reconhecer esse sofrimento, é reconhecer que a gente sofre. Eu acho que essa é a primeira, né, porque todo o processo de transformação, de certa forma, eu consigo enxergar três grandes fases, né? A primeira fase é essa, é reconhecer o sofrimento agora, nesse presente momento, né? É reconhecer a situação a qual eu me encontro. Porque a gente está sempre driblando, né? O nosso sussurrador, o nosso traidor está sempre dizendo, justificando, não, mas não é bem assim, peraí, né? Mil e uma questões. Essa mente tagarela tá sempre fazendo esses movimentos, né? A gente chama isso da mente macaco que pula de galho em galho, né? Essa mente que vai pulando de galho em galho. Então, a primeira questão é essa, é reconhecer a minha real situação. E aqui real mesmo é aquilo que está acontecendo, é a honestidade interior. Então, o processo de transformação, ele vai começar por esta honestidade interior da real situação de sofrimento que eu me encontro. A segunda etapa é tomar o firme propósito de mudar isso, né? Essa é o segundo, né? Tomar o firme propósito, escolher um caminho e ser diligente nesse caminho, de ser amoroso comigo, de ser cuidadosa comigo, de me respeitar, né? De não ficar achando que eu falhei, eu errei, eu tenho culpa, escolhi errado, fiz errado, incluir tudo diante desse firme propósito de mudar. E só então eu vou poder compartilhar isso, né? Eu vou poder fazer o compartilhar dessa experiência vivida. Tá? Então, a ampliação da consciência, para mim, né, e no que eu venho estudando, ela está diretamente ligada ao reconhecimento do sofrimento. E aí tudo que vai trazer junto esse sofrimento aflitivo, das emoções aflitivas, esse sofrimento do corpo, né? E fazendo assim, digamos, um adendo, assim, o que tu traz, que faz todo sentido, né, Cláudia, que acho que, né, repito, esse mergulho interior e esse reconhecimento, né, e toda essa, digamos, de gestão que a gente acaba fazendo, né, do que me faz sofrer e por que eu sofro e como eu posso lidar com isso, inclusive, né, transmutando, tem também, né, uma outra perspectiva, assim, também muito junguiana, né, de entender que, o Jung falava, né, que não existe, assim, casualidades, né, então, as coisas não acontecem de fato por acaso, né? A gente até comentava antes nos bastidores né, do conceito de sincronicidade, né? Então, ele falava do princípio teleológico da psique, né? Ou seja, por trás de cada acontecimento existe uma finalidade, né? Então, a gente pode entender também determinadas coisas que nos acometem como oportunidades para o nosso crescimento. Então, em suma, dependendo da maneira como você olha para aquilo que está acontecendo, você sempre vai poder tirar algo, né, para sua evolução, para sua transformação, né, psíquica também, como a Caroline coloca, né? Então, entender que, né, bem, isso, não somos vítimas da vida, dos acontecimentos, né, e muitas vezes até nos tornamos vítimas, digamos, do nosso próprio condicionamento. Por isso, dessa necessidade de ampliação da consciência e acho que autorresponsabilização, né? Mas então eu entendo, né, dando a tua pergunta também, né, Caroline, que a gente pode ver o sofrimento desde essa perspectiva, realmente, digamos assim, né, de finalidade mesmo, sabe? De ter um propósito por trás do qual aquilo nos ensina algo sobre o mundo, sobre nós mesmos, nos dá uma oportunidade de fazermos diferente a partir daquele evento, né? Então, eu entendo que tem esse propósito evolutivo, né, em suma, assim, se a gente quiser, acho que olhar basicamente para tudo que nos acomete dessa maneira, né? E aí tu vê que tem uma coisa que nos derruba sempre, né? Como eu costumo dizer, é essa perspectiva da dualidade. É outro tema também marcante no ensinamento, né? No Dharma.
Essa coisa dual, a gente vive certo e errado, dentro, fora, embaixo, em cima, bonito, feio, preto, branco. Isto nos aprisiona. Então, essa dualidade é dessa ignorância que nós estamos falando aqui, né? Por isso que, assim, a raiz do sofrimento, o budismo deixa isso muito claro a todo momento. A raiz do sofrimento é essa ignorância, né? De achar que tem um certo e errado, um bonito e feio, né? É essa prisão que a gente vive. Então, essa condição, por exemplo, quando a gente quer, né, tirar uma erva daninha, né, do campo, o que a gente diz? Tem que tirar a raiz, senão ela volta, né? Então, é preciso que a gente olhe a raiz do sofrimento. E sem dúvida, né, Alessandra, a gente vai precisar olhar para nossas origens, a gente vai precisar ter esse calmo permanecer, essa atenção no que tudo que está acontecendo, e incluir, né, todas as questões. Eu tenho um gatinho que resolveu participar aqui também, Adoro. né? Bem-vinda. Incluir todas essas perspectivas, né? Eu queria ler uma coisa aqui para vocês que eu acho que vale muito a pena, assim, né? Que diz assim: questionar a base da experiência de orientação autocentrada é o coração do caminho budista. Buda revelou claramente que o eu é completamente fabricado e que a inabilidade de perceber que o eu não existe real, não tem existência real, é a fonte de todo o sofrimento, né? Então, quando a gente começa a tangenciar que esse eu, peraí, tô na dúvida, parece que aumenta esse sofrimento. E talvez aumente sim, mas o que a gente costuma dizer é vai além, né? Ultrapassa isso aí, né? Que é o que a gente vai falar de certa forma de samsara e nirvana, né? Quer dizer, vai além. Quando começam essas questões, né, desses questionamentos, desses desconfortos, a gente diz, bom, tô no caminho. É como se isso fosse um indicador, né? Começa a surgir isso, parece que está tendo mais sofrimento, vai além, vai beyond, mais, passa essa obscuridade aí. Perfeito. É muito, muito legal. Mais um ponto, assim, né, Cláudia, que converge muito, vamos dizer assim, né, do pensamento, né, junguiano e do budista, né, quando traz a questão dos opostos, isso, na verdade, é uma das, digamos, questões centrais, assim, da teoria do Jung, né, então ele fala muito, né, de que sim, vivemos nesse mundo dual, né, essa aqui é uma realidade onde, né, tudo tem a sua polaridade oposta, porém complementar, e que justamente então para a gente viver essa integração, né, que é esse processo então de nos tornarmos um ser inteiro, a individuação é nesse sentido, né, de indivíduo, de um ser integral, a gente precisa então unir esses opostos, né? Realmente parar de viver nessa unilateralidade, né? Que ele fala até muito da questão também que acho que daí abarca mais até, né, os ocidentais do que de fato os orientais, né, que essa viver na polaridade da mente, né, consciente, desde esse lugar, né, extremamente intelectualizado e racional, né, muitas vezes em detrimento ali das emoções, do corpo, né, disso que é desse universo mais do feminino e até do espiritual, né, como a gente fala. Então, né, da necessidade de a gente fazer de fato né, esse movimento de integração. E dele tem uma técnica, né, que falas muito da imaginação, desculpa, da meditação, na verdade, né, e acho que é realmente uma das grandes ferramentas, assim, né, dos orientais, né, eu acho que eu amplio um pouquinho não só dos budistas, né, mas de autoconhecimento, e que é fantástica, mas até num livro, né, que eu gosto muito também, trocava uma ideia com o Mário sobre isso, talvez alguns aqui conheçam, quem não conhece, inclusive for junguiano e tiver vontade, que é O Segredo da Flor de Ouro. Ele fala, né, então, dessa, digamos, técnica que seria uma forma de meditação que ele até remete, né, aos antigos alquimistas e que ele traz, digamos, como uma alternativa, né, para os ocidentais que não têm, né, de berço toda essa cultura que, né, os orientais tiveram e talvez não foram preparados, a psique, né, do povo ocidental não tem talvez essa abertura e até essa condição de silenciar, como, né, muitos orientais conseguem fazê-lo, e que então, para estar mais alinhado até com a própria natureza né, psicológica do nosso povo, a gente viver então essa técnica que ele chamou de imaginação ativa. E achei interessante ali, uma hora tu falas, né,
investigação ativa, né? Enfim, tem a meditação e investigação ativa. Penso que talvez seja uma coisa, né? Que é entre as duas coisas, assim, né? Então, imaginação ativa, para quem não conhece, também acho que é muito interessante de adentrar aí um pouco nesse conhecimento, porque aí, então, essa forma de, não deixa de ser de uma meditação, aonde, então, há esse, vamos dizer, rebaixamento da consciência, né, do ego, ali, enquanto, né, controlador, organizador da consciência, para deixar os conteúdos do inconsciente emergirem de uma forma espontânea, para que a gente consiga, então, se aproximar desses conteúdos, né? Então, tal qual o sonho, onde a gente também, né, tem acesso a essas imagens do inconsciente, mas aí, claro, num estado não desperto, depois a gente faz uma análise. O interessante da imaginação ativa é que durante o processo você está ali com a consciência desperta, porém, né, vamos dizer, num segundo plano, não que ela seja menos importante, mas ela está mais como observadora dessas imagens para que a gente possa, então, entender esses conteúdos, inclusive dialogar, né, com as possíveis personificações que decorram aí dessa, enfim, dessa abertura mesmo, né, Cláudia? Mas é então repito, acho que essa intencionalidade, sabe, que a gente tem que ter essa, né, vontade ali, querendo ou não, né, como a gente traz, assim, de poder fazer, então, esse mergulho, né, de se abrir para esse algo mais, né, para isso que vai além, ele também traz essa questão do ir além, né, desse ego ordinário, e que é imprescindível, na verdade, para a gente viver um pouco mais do que seria esse nirvana, essa iluminação, essa integração, como Jung propõe, né, independentemente do nome, acho que a gente viver desde um lugar mais alinhado com essa essência, com esse centro, com esse coração, e não apenas com a mente, que é importantíssima, por óbvio, mas que quando está muito, né, digamos assim, identificada com essas questões mais, vamos dizer assim, terrenas, materiais, a gente acaba tendo uma visão muito estreita, querendo ou não, desse todo, né? Não consegue acessar, de fato, essa instância que é tão rica, né? Tão profunda também, né? E acho que ter essa clareza de que tá lá, né? É como assim a representação dessa mente, né, iluminada, assim, dessa mente, né, dessa condição desperta é um cristal, né? Então, mas se a gente pegar o cristal e ver, ele tá cheio de cracas, né? Ele tá cheio de a volta dele, a gente precisa lapidar, né? Então, essa é Uhum. uma imagem, assim, também, né, que a gente pode trazer, quer dizer, ele tá lá. E o cristal, na sua essência, ele é capaz de refletir, né, todo o espectro da luz, né, todas as cores, quer dizer, olha a beleza, né, desse arco-íris, dessa manifestação. Mas ele tá lá, né, muitas vezes cheio de coisas à volta e é preciso que a gente possa lapidar. Então vejam o processo e a intencionalidade e a tenacidade e a disciplina e a diligência que é preciso a gente ter, né? Então a gente costuma dizer assim que o Dharma ele nos protege contra a ignorância e visões errôneas, possibilita o aprendizado da verdade e viver uma vida saudável e agir em benefício de todos os seres. Então essa também é uma tônica muito significativa, né, assim, do ensinamento do Buda, que é esse benefício para todos os seres sencientes, né? E todos inclui nós. Todos inclui eu, inclui todos nós. Uhum. Perfeito. Não, maravilhoso, Cláudia, assim, ficamos, né, acho que eu posso falar em nome dos demais também, muito agradecidos, assim, né, com os conhecimentos que você traz, né, com a tua vivência também, né, dessa filosofia linda de vida, né, que é o budismo. Foi muito legal poder entender um pouco mais, saber também, né, desses caminhos, porque, né, repito, acho que independentemente do caminho, né, acho que a gente tendo essa finalidade, né, tendo, né, de fato, né, essa meta, assim, de nos tornarmos bem as pessoas mais inteiras, mais conscientes, né, estarmos voltados para esse algo maior também, né, que nos rege de alguma forma. Acho que sempre vai ser, né, um caminho muito válido. Então, muito obrigada, Cláudia, de verdade, pela tua partilha. Obrigada para a Carol que também pela pergunta, né? Espero que tenhamos conseguido contemplar aí também tua dúvida. Não sei, Mário ou mais alguém, se quiserem fazer algum comentário, que a gente já está no horário. Então, muito bem, né, gente? Eu acho que a gente conseguiu trazer muitos pontos importantes, né? Então, a gente agradece novamente, né, a Cláudia, né, a Alessandra, que está sendo a nossa mediadora, né, nesse diálogo interreligioso. Acho que é muito profundo esse assunto, né? Me lembrei de uma passagem do Jung, quando ele visitou a Índia pela primeira vez, né? Em 38. Então, lá na década 20, ele já tinha lido bastante sobre o I Ching e tinha lido bastante sobre Tao. Mas quando ele chegou na Índia, ele se deparou com pessoas
que viviam aquilo que elas representavam do hinduísmo, do budismo, de toda essa grande carga filosófica vivencial do Oriente. E quando ele decide fazer um percurso num templo, ele vai em 2 templos, ele vai em Shiva e em Kali. E ele tenta ali silenciar e fechar os olhos. E ele se depara com inúmeras imagens que de repente tomavam a consciência dele e ele para. Estou lidando com uma força muito maior do que a minha. Eu estou pisando no inconsciente coletivo. Então Jung percebe que aquelas pessoas estavam mergulhadas no inconsciente coletivo. Então eu acho que quando a gente fala de tudo isso, a gente fala do mistério da vida. E de quanto esse mistério da vida nos convida nesse diálogo. Tem muitas imagens, né? A gente foi escutando vocês, a gente foi se deparando com as imagens, né? Nos convidando a olhar para isso. E a gente entende, assim como Jung, que é um assunto muito profundo. E acho que deu para a gente aproveitar bastante. Agradeço, né, em nome da coordenação, né, junto com a Guadalupe aqui, do Núcleo de Espiritualidade do Instituto Jungiano do Rio Grande do Sul, a presença de todos, e que possamos nos encontrar agora em novembro, né, olhando um pouco também pelo Oriente, vamos olhar as mandalas, os processos oníricos no processo de individuação, dando seguimento nesse aprofundamento do Jung. Certo, gente? Obrigada, Muito Mário. Obrigada a obrigado. todos por essa oportunidade. Fico à disposição de vocês para conversar mais alguns conhecimentos aí. Obrigada. Com certeza. Obrigado, gente. Uma boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada.